Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do canal da Jet Lounge. Hoje eu tô aqui dentro para falar para vocês de alguma coisa que faz um tempinho que eu não faço, que é perguntas e respostas que eu fiz no Instagram e vou colocar aqui para vocês que são as mais relevantes. Então hoje vocês, galera do YouTube, vão ver algumas dúvidas em comum do tipo IBR, jet bom, jet ruim, qual é o melhor para navegar, qual é o pior, se eu não nadar, se eu não sei nadar, eu posso andar de jet, enfim, é isso aí. Roda a vinheta aí, editor, que hoje tem um episódio legal para vocês aí. Antes de mais nada, galera, eu quero pedir para vocês, se vocês estão gostando do nosso conteúdo, inscreva-se no canal, ative o sininho, compartilhe, comente, para que mais dicas como essa possa ir para as pessoas que precisam. Às vezes o seu parente, seu amigo ou alguém que esteja com dificuldade pode querer saber sobre uma pergunta que tem aqui. Eu vou falar algumas delas, tem umas 12 selecionadas aqui, vou tentar otimizar para vocês. A primeira delas é essa daqui que está aparecendo na tela de vocês. Eu tô com várias, então eu selecionei uma que eu fiz no dia de ontem, uma pergunta no Instagram. Eu coloquei o box de caixinha de pergunta no Instagram. O primeiro é o Armandinho _ Junior.r, tá falando se GTI 155 2012 é um bom jet. O que tem de diferença para um GTI 130 do mesmo ano? O GTI no ano de 2012, eles fizeram, a Sidu fez o GTI 155 e o GTI 155 Limited, que vinha com o painel parecido com o do 300, o painel mais completo, com contagiro, mais funções. Ele vinha com escada, um motor de 155 cavalos, que mudava um pouco sim a pegada de navegação, então parecia que ele navegava melhor, parecia não, ele navegava um pouco melhor por causa desse torque a mais, era o que eu sentia dos dois que eu naveguei. E a diferença do 130 para o mesmo ano, dependendo do 130, se não fosse o SE, ele ia ter escada, trim. Então o 155 ele via totalmente completo, tá? É a diferença hoje aí do 130 e do 170 dos mais modernos, beleza, Armandinho? Os 5 Wesley Mota perguntou: por que meu jet GTX 230 andando em alta velocidade, às vezes ele falha em baixa rotação? E aí depois ele mandou uma outra pergunta que ele falou, ele deu continuidade, não é uma pergunta, falando que estava acendendo a luz no painel. Então, por questão óbvia aí, meu amigo Wesley, por questão óbvia, você vai colocar ele na concessionária Wesley e passar no computador, beleza? Para ver o que está acontecendo. O Sidu, ele é muito assim, ele é muito eletrônico mesmo, então você tem que passar lá para dar uma olhada qual sensor que está acusando, o que tem que substituir. Às vezes é uma falhazinha no sensor que não precisa, é só dar uma zerada, normal, tá? Como tem tanta tecnologia, então funciona mais ou menos igual o carro, tem que passar o computador para ver por que ele está falhando, tá? A outra pergunta, Francisco Passos 19, ele perguntou: preciso de uma autorização especial da Marinha para pilotar um jet? Sim, você precisa de uma habilitação para você poder pilotar um jet. Depois, se você for comprar, se você for com uma cota compartilhada ou qualquer coisa que seja do tipo, aí você vai ter que fazer uma avaliação sua aí financeira, capacidade, gastos, controles e tudo mais. Beleza, Francisco? Você tem aí para iniciar, o mínimo que você tem que ter para pilotar um jet é a habilitação motonauta, beleza? A próxima pergunta, o Emerson _ Félix perguntou: comprei um FX Cruiser 1.8, vai ser meu primeiro jet, vou inaugurar sábado, alguma dica? Sim, o FX Cruiser deve ser muito bem amaciado conforme está escrito no manual. Dedique o primeiro tanque dele, amaciando ele perfeitamente, que você tem um baita de um jet econômico, eficiente, que anda muito e que navega muito no mar também, tá? O Emerson, espero que você esteja feliz com ele aí. Um baita jet da marca da Yamaha, tá bom? Um dos mais queridos. Próxima pergunta do Abdonal Augusto. GTX 130 2023, o painel digital é colorido como o dos 300? Não. O painel digital vem no Explorer, ele vem no GTX 230, mas... desculpa, não é GTX 230 não. GTX 170 e GTX 230 não vem o painel digital.
o que vem o Wake 230, o GTX 300, o Explorer, o Fish Pro do modelo Trophy, que é o top, e o RX TX 300 e o RX PX 300. O 230 que veio o painel digital é esse modelo aqui, ó, que é o da Wake, tá? O Wake do casco do GTI não vem painel digital, beleza, galera? Rodrigo Lovato Paim perguntou: já tem data definida algum treinamento em Balneário Camboriú? Como vocês viram, recentemente eu estive lá, passei até por uma tempestade que eu mostrei para vocês como que foi, e eu não tenho ainda. Como que eu faço? Eu tenho uma lista. Se 6 interessados fecharem, eu vou a qualquer momento, agendo e vou. Assim como para qualquer outros estados, tá bom? Editor, coloca aí sobre o Advanced Training para o pessoal poder entrar em contato. Lucas.s.campos perguntou se o Trim muda o consumo do jet. Eu, João, acredito que não. Já usei vários modos soviéticos, para cima, para baixo, vai mudar a navegação, e se for gastar um pouco mais de consumo é coisa 0,0001, tipo isso. João Bailong, tem algum jet que seja mais indicado para pessoas obesas ou é indiferente? Olha, se você for muito pesado, eu indico você pegar uma plataforma maior, tá? Porque quanto menor a plataforma, por exemplo, a gente tem aqui, ó, o GTI, esse aqui, e o de cima é o RX-TX, é o casco ST3, esse é maior que esse, tá? No caso da Yamaha, você tem o casco do VX, esse aqui que tá aparecendo azul é o casco do FX, que é o maior, e aí você tem o casco do VX. Esse é o VX menor e esse é o FX maior. Esse é o FX mais novo. Então, se você puder optar por um casco maior, você vai ter muito conforto na sua navegação, beleza? Caio Costa 022 perguntou: qual é o melhor GTI 170 2023 ou FX Cruiser HO 2023? Como eu sempre costumo falar para vocês, muita gente não compara banana com banana. Nós estamos comparando aqui um casco menor com um casco maior. O comparável ao Caio, o FX, ele é superior ao GTI. Para você comparar o FX, você tem que colocar o GTX 170, tá? Que tem o GTI 170, que é esse, e o GTX 170, que é aquele casco. O concorrente do Yamaha, no caso, é aquele casco ali, beleza? Então, respondendo a sua pergunta, por questão óbvia, você tem superior contra inferior. Nesses dois casos, se você tiver na mão, o FX vai ser superior, porque eu já expliquei para vocês. Gé Cordeiro perguntou: explica pra galera que o ano da inscrição não é o ano modelo. Na observação de compra. Então é o seguinte, você tem aqui, às vezes, está escrito 401M 2014, pá. Aí você vem aqui e ele não, ó, ele é 15, o ano dele, tá? Então assim, o ano dele tá no chassi, galera. O ano dele não está aqui, tá? 401N, região. Ano vem aqui, só que é o ano que ele foi documentado. Então, por exemplo, até a Gé comentou aqui, eu tô respondendo já as suas duas em uma. Tem jet que, por exemplo, o cara comprou e deixou na fazenda 10 anos e não documentou porque é fazenda particular dele, ele vai lá e anda. Depois de 10 anos ele vendeu. Então o jet está 10 anos já que foi fabricado e foi naquele ano documentado. Então, por exemplo, 2010, aí ele vendeu em 2020. O jet vai ter 2020 ano, documento lá da inscrição 2020, e aí o ano dele é 2010. Então, já mostrei para vocês, tanto no Yamaha ali quanto no Sidu, como que vocês fazem para ver aonde é o ano de fabricação dele. É os dois últimos números do chassi. Aqui, ó, 22. Tá vendo? 22. É o ano de fabricação do casco, tá bom? Fábio Nunes MG perguntou: vou sentir muita diferença saindo do GTR 215 indo para o GTI 170? Vai, porque você está saindo do motor aspirado, supercharger para um aspirado. A pegada e a velocidade vai mudar bastante, tá? Se o teu objetivo for andar em jet supercharger, acelerar e tudo mais, não estiver se importando com o consumo, procure um supercharger.
Thiago Dantas 40 perguntou se GTX 230 ou 170, qual é o melhor? Acho que segue o mesmo para a pergunta passada do Fábio, que você está saindo, aí você pode estar saindo do aspirado 170 e o Supercharger 230. Qual é a vantagem? Supercharger, já falei para vocês que gasolina de alta octanagem, pode ou derivados. Mas o GTX 230, o motor 230 da Sidu, é o único Supercharger que pode usar gasolina de 89 octanas, que é a gasolina comum, galera. Tá bom? É o único Supercharger do mercado que pode fazer isso. E a pegada é bem diferente do 230 para o 170, apesar de eles parecerem iguais, da mesma cor, né? Mas o motor muda assim. A pegada do Supercharger e o consumo muda bastante. Tá bom, galera? Essas perguntas foram respondidas para você. Ah, detalhe. Não se esqueça de se inscrever no canal, tá bom? Pra gente bater a meta dos 100 mil inscritos aí e fazer uma marca histórica para o Brasil. Nenhum canal de jet ski, a região que tem mais inscritos no mundo, no YouTube, é o Brasil, na área de jet ski, galera. Tá bom? Então vamos evidenciar nós, os canais de jets, e vamos fazer a comunidade crescer para que se torne cada vez mais uma potência o jet ski no Brasil. Há 5 anos atrás, essa marina aqui não era nada. Ela está praticamente cheia, tem aquelas vagas lá em cima, aqui completou. A gente está pensando o que a gente vai fazer, eu não sei o que eu vou fazer, mas há 7 anos, na verdade, atrás, essa marina não era nada. Dava até medo, parecia marina fantasma de tão vazia que era. Isso tudo porque a gente faz e evidencia para crescer cada vez mais. Então, estejam junto conosco, fortaleça a nossa comunidade, não só o nosso, como todos os outros canais. Tem muitas coisas, nós aqui despejamos muitos conteúdos para vocês e vocês podem ter certeza que o que eu for da minha força e da minha energia, vou estar sempre para evidenciar e melhorar o mercado da moto aquática em si. Portanto, um beijo enorme no coração de vocês, que Deus abençoe cada um de vocês e eu vejo vocês no próximo episódio. Valeu, galera!